Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de biologia, tratando do tema dominância e recessividade genética. Nesta aula, vamos falar a respeito desse tema, dominância e recessividade genética. Mas o que vem a ser isso? Na realidade, dominância e recessividade genética são fatores relacionados com o processo hereditário. Significa que, se é uma hereditariedade, é passado de pai para filho. Quando há a formação de um novo ser, ele recebe 50% das informações da mãe e 50% das informações são enviadas pelo pai durante o processo de produção. Então, a mãe vai mandar 50% dessas informações via gametas, que são as células reprodutoras, e o pai também irá mandar 50% das informações através das células reprodutoras. Quando essas duas células se unirem, se fundirem, consequentemente elas vão estar transferindo as suas características para o descendente, ou seja, para a prole deste casal. Cada gameta apresenta aí 23 cromossomos. Lembrando que é assim, um ser vivo, ele apresenta 46 cromossomos. Se ele é um descendente, se esse processo de sua formação veio em função dos gametas emanados pelos seus pais, significa que a mãe mandou 23 cromossomos e o pai mandou também 23 cromossomos. Esses cromossomos, como representados aqui embaixo, vamos colocá-los numa sequência. Então, cromossomo 1, cromossomo 1, cromossomo 2 e assim sucessivamente, até dar 23, mandados pela mãe. No caso do pai, cromossomo 1, cromossomo 2 e assim sucessivamente. Note que a mãe mandou o cromossomo 1, o pai mandou o cromossomo 1. Então, o cromossomo 1 da mãe vai parear-se com o cromossomo 1 do pai. No descendente, então, vai ficar 1 da mãe, 1 do pai. Cromossomos a seguinte do descendente será 2 da mãe, 2 do pai. E assim sucessivamente, até finalizar lá com o cromossomo 23. 23 da mãe, 23 do pai, que vai totalizar lá 46 cromossomos. No cromossomo, existe uma região chamada de locus gênico. O que é o locus gênico? Locus gênico, na realidade, é a região, ou seja, a parte onde contém os dados genéticos ou os genes. Quando esses cromossomos lá no descendente estão pareados, ou seja, lado a lado, denomina-se para esse par de cromossomo como cromossomo homólogo. E consequentemente, se os cromossomos estão pareados, os dados genéticos para cada característica também estarão lado a lado, pareados. A esta região, ou seja, o pareamento desses dados genéticos, denomina-se de locus gênico. Cada gene é constituído por dois alelos. Lembrando que, por que dois alelos? Um vem da mãe e outro vem do pai. Então, são genes alelos. Tá? Esses genes, normalmente em biologia, é representado por letras. Letra A, letra B, letra C e assim sucessivamente. N letras. Como recebemos um gene de cada progenitor e o gene se expressa, e o gene precisa se expressar, aquele que consegue manifestar as suas características, ou seja, que a gente consegue visualizar a característica no indivíduo, a gente denomina este gene que conseguiu expressar a característica como o gene dominante.
A outra característica que não conseguiu ser expressada é uma característica recessiva. Então, por exemplo, somente como exemplo, se minha mãe tem cabelos encaracolados e meu pai tem cabelo liso e eu nasci com cabelo encaracolado, então o gene que deu essa condição foi o gene dominante. Consequentemente, o cabelo liso então era considerado como um gene recessivo, ele não conseguiu se expressar. Eu tenho gene, eu posso passá-lo para os meus descendentes, mas em mim ele não se manifestou. Quando falamos acerca de dominância, eu vou ter basicamente três tipos de dominância. A primeira dominância que nós temos é a codominância. Tá? O que vem a ser a codominância? Este processo de codominância é quando os dois alelos expressam as suas características. Né? É, nenhum domina o outro, os dois precisam se expressar. E o exemplo mais clássico que a gente tem para isso é o tipo sanguíneo. Então, por exemplo, aqui temos a representação da mãe, do pai e do descendente. Então, vamos dizer que a mãe tem o gene para o sangue do tipo A, olha, A. Este Izinho aqui, ou este I, significa, é o nome de uma proteína, imunoglobulina do tipo A, ou seja, é a proteína que condiciona o sangue do tipo A. Já nesse do pai, temos a imunoglobulina B. Então, o pai me mandou o gene para que eu possa ter o sangue B. Se os dois são sangues dominantes, olha, estão representados aqui por letras maiúsculas, um não consegue dominar o outro, então existe uma codominância. O meu sangue será imunoglobulina A, imunoglobulina B, consequentemente, meu sangue será AB. Uma outra característica ou um outro tipo de dominância que nós vamos ter em biologia é a dominância intermediária. Tá? O que é intermediária? Esse tipo de dominância. O próprio nome já o diz, é intermediário, ou seja, nenhum e nem o outro se expressam. A forma mais clara de se entender isso é ter como exemplo a coloração de flores. Então, nós temos que uma flor vermelha, ao cruzar com uma flor branca, não vai dar nem branca e nem vermelha. Vamos ter aí uma coloração rosa. Tá? O porquê disso? Porque, na realidade, os dois são dominantes. Tanto o branco como o vermelho, eles são dominantes. Então, eu tenho o gene ali, só que eles não conseguem se expressar. Então, eles ficam numa disputa. Quem é que vai fornecer a característica? Para que nenhum e nem o outro expresse a característica, aparece uma terceira característica, uma terceira cor, que seria aí o rosa. E por último, temos a dominância completa. A dominância completa é mais fácil porque ela é caracterizada pela manifestação de um gene sobre o outro, ou seja, existe um dominante e existe um recessivo. A característica que eu consigo visualizar no indivíduo, ela é manifestada pelo gene dominante. Consequentemente, se o pai mandou uma característica e eu consigo manifestar a característica do meu pai e não a característica da minha mãe, então a característica da minha mãe era condicionada por um gene recessivo. Por isso ela não se manifestou em mim. Eu tenho aquele gene e ela pode se manifestar nos meus descendentes, mas em mim não conseguiu. Então, um dos exemplos que a gente tem aí seria a característica causada pelo gene dominante, a covinha no queixo. Então, cova no queixo é uma característica condicionada por um gene dominante. Quem tem covinha no queixo obteve de um gene dominante, quer seja do pai ou da mãe. Quem não tem,
significa que nenhum dos envolvidos, nem o pai e nem a mãe, apresentavam essas características. Outra característica também condicionada por uma dominância completa é as sardas na face. Tá? Toda pessoa que contém sardas na face contém porque adquiriu aí um gene dominante. Aqueles que não manifestaram a sarda é porque, na realidade, o gene para essa característica era um gene recessivo para esse organismo. Finalizo aqui nesse momento com vocês essa nossa aula simples a respeito de dominância e recessividade. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, pode me acionar e eu, na medida do possível, estarei retornando com vocês para sanar essas dúvidas. Obrigado.